Antes de mais nada, eu quero começar esse vídeo dizendo longa vida ao rei Stephen King. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicaCcarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby. Caso você queira me seguir nessa rede literária, deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro, qualquer um outro mimo de presente, e finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro, qualquer um outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Vale lembrar que esse vídeo eu também vou publicar lá no Scooby. Hoje, dia 21 de setembro, é uma data muito especial para os leitores desse autor Stephen King, porque ele está fazendo aniversário, 77 anos, e sempre é uma alegria, um prazer a gente perceber que temos ainda um grande escritor vivo, né, atuante, e eu queria homenageá-lo sugerindo algumas dicas de leituras do autor. Aí são 5 livros mais 3, e aí eu vou explicar o porquê desses 5 mais 3. O livro vai ser bem rápido, o vídeo vai ser rapidinho, só vai ser para pincelar mesmo, mostrar um pouquinho do meu gosto em relação ao leitor, da minha experiência com suas leituras. E é isso, tá bom? Eu acho que deu para ver todos, né? O primeiro livro que eu quero mostrar foi um livro que eu li nesse início de ano, Misery, Louca Obsessão. Aqui a gente encontra a história de Paul, e Paul é um escritor que sofre um acidente e, paralelamente a isso, ele tem uma fã, a Anne, e o Paul ele se depara com a situação de acidente, depois de resgate dessa fã, mas o que parecia para ele uma coisa boa, uma solução, que é ser resgatado diante de um acidente por uma fã, se torna um grande pesadelo. A Ana ela tem muitos problemas psíquicos e emocionais e ela coloca o Paul em cárcere privado. E aí ele vai sofrer horrores na mão dessa fã. É um livrão muito elogiado, eu acho que tem várias peças aí rodando o mundo sobre esse livro, a adaptação para o cinema, e foi um livrão, e gostei muito da leitura e maravilhoso, tá bom? Aí, uma outra leitura que eu queria sugestionar, não é um livro do Stephen King, é de um dos seus filhos, Joe Hill, que por sinal eu gosto muito. Acho que ele difere do pai, acho que sua leitura é uma leitura mais stalker. A sua mãe é escritora, Tabita, mas eu nunca li nada dela. E aqui, Carrossel Sombrio e outras histórias, eu amo história de terror, mas os contos me pegam mais. E aqui, entre tantas histórias ótimas que o Joe Hill escreveu, tem uma escrita por seu pai, Alta Velocidade. E aí queria deixar essa dica para quem não conhece esse livro, porque é livrão, tá bom? E eu acho muito bacana isso, essa parceria de pai e filho na literatura. Uma outra leitura que eu quero sugestionar é The Dark Man. Eu não sei se pronunciou certo, acredito que não. Podem me corrigir os amantes da língua inglesa nos comentários. E aqui é um quadrinho maravilhoso. Ele é um quadrinho que tem poucas palavras, ele é mais com enfoque realmente mais na gravura. Esse tipo de gravura eu acho que a gente chama de rachura, que é um tipo de desenho asiático, não lembro se chinês, japonês, mas acho que deve ser mais ou menos isso. E aqui a gente vai ver a grande personificação do mal, descrita na obra do autor,
com o seu personagem Randall Flagg. Quem conhece o autor e já leu alguns livros, mas nesse terror e horror cósmico, conhece a figura do Randall Flagg. Vou mostrar só um último. E super recomendo essa adaptação, que foi uma super homenagem ao autor. E aí quero também sugestionar outro quadrinho. Eu já mostrei várias vezes esse quadrinho. Eu amo esse quadrinho, Trap Show. Já reli algumas vezes. E aqui eu acho que é o King, para mim, na sua compreensão do início de carreira. Um autor que já tem 77 anos e por isso, apesar de escrever na contemporaneidade, escreveu muita coisa no seu início de carreira, na sua juventude, numa época que o terror ele era um terror mais cósmico, um terror mais brincalhão e um terror mais exagerado, né? E concomitante a isso, também mais inocente. E eu acho que é um quadrinho fabuloso, porque aqui o autor ele homenageia também os seus referenciais de leitura. Esse livro ele tem 6 contos. Eu gosto muito da Morte Solitária e Vingança da Barata. Mas todas as histórias são muito boas. Eu acho que Vingança da Barata mostra muito aquele tipo de adaptação escrita que é boa para a tela, bem exagerada, bem humorística, muito boa. E aí quero sugestionar também Tudo é Eventual, esse livro maravilhoso de contos. E aqui tem muitas histórias boas, mas aqui tem um conto que eu já reli algumas vezes e acho que vou reler nesse mês essa história que me atrai muito, que é As Irmãs de Eulória. Para quem não conhece, as Irmãs de Eulória são personagens que estão descritos na sua obra que ele considera a máxima, que é A Torre Negra. Eu tenho muita curiosidade em ler A Torre Negra, tenho muita vontade, mas são livros que, além de assim não serem acessíveis, tão baratos, né? Parece que a gente não encontra muito no mercado, só no sebo, e são um pouquinho salgados, mas eu creio que ainda em vida eu vou ter condições de comprar essa série. Eu acredito que são 6 livros mais um spin-off, ou são 7 mais um, 8 spin-off, mas eu tenho muita vontade. Eu tenho muita vontade de ler os livros de King, inclusive assim, os 3 últimos anos mais ou menos de publicação, que a Suma trouxe muita coisa nova e até relançamentos, mas confesso que faltou a verba, mas quero ler, reler essa história porque eu acho que tudo na vida é a gente se permitir, né? E aí quero sugestionar também Christine, esse livro maravilhoso. Essa capa da Soma, ela faz releitura de outras capas quando a Suma não era detentora dos direitos autorais do autor. Se vocês procurarem, vocês vão achar essa referência. E aqui conta a história de um jovem, o Arne, que é aquele menino nerd, que não é popular, que nem popular com os amigos na escola, nem na vizinhança, e muito menos com as garotas. E ele tem um amigo, o Denis, que o acompanha. E essa história do Arne vai ser um triângulo amoroso, porque de repente uma menina vai se interessar por ele, a Leiga, uma menina popular, bonita da escola, e eles meio que vão competir em relação ao amor dessa menina. Paralelo a isso, a gente vai ver o Arne interessado em um carro antigo, que é de um proprietário idoso, que é um ex-militar solitário, rabugento Lebey. E o Lebey, ele meio que desdenha daquele carro quando pretende vendê-lo, mas a bem da verdade é que ele quer passar sim aquele legado para o Arne, e a sua vida é modificada no sentido de popularidade na escola, e tudo dá certo, inclusive ele conseguir namorar a Lady, mas vai ter algumas situações meio tensas
que é quando esse carro ele também se sente ciumado, a Christine, em relação ao seu proprietário. É uma história com algumas reviravoltas e o final, apesar de triste, eu acho que é um tá ok, muito bom. E fica essa dica para muita gente que não leu conhecer essa história, porque ela é muito boa. E aí quero sugestionar também a leitura de It, a Coisa, essa fantasia que se mescla com vários outros elementos da literatura, gêneros no caso. E aqui tem duas adaptações, parte 1 e parte 2 para a tela grande. E aqui eu gosto da perspectiva do King de trabalhar com elementos de crianças. Na primeira parte do livro, na segunda eles já adultos se reencontram. São amizades que o tempo não conseguiu afastar e cada um deles vai vivenciar situações por causa dessa coisa aí pavorosa que atinge a vida deles. Alguns eventos acontecem trágicos e eu gosto do livro não só porque por ser uma fantasia, eu não sou tão leitora de fantasia, mas é porque nesse livro o autor vai trabalhar muitas outras coisas como questões raciais, questões de gênero, sexualidade, o contexto da época em que foi escrita essa obra, o início de sua carreira, e é um livro maravilhoso. Apesar de ser um calhamaço gostoso de ler, acho que se a pessoa se programar direitinho, dá para terminar bem e super recomendo essa leitura. E para finalizar, um livro que simplesmente deixa meu coração quentinho, A Dança da Morte, uma história bem pavorosa aqui, e de um mundo apocalíptico, né, em que vamos ter duas forças dicotômicas, a do bem e a do mal, a do bem na figura da mãe Abigail, a do mal na figura do Randall Flagg, e algumas pessoas morrem, boa parte da humanidade, através de um vírus, uma doença aí misteriosa, e as pessoas não entendem porque uns morrem e outros sobrevivem, e vai ter esse grande embate, né? Eu gostei muito do, de cada personagem, alguns mais, outros menos. São muitos personagens, mas apesar de ser um calhamaço extenso e ter muitos personagens, quando você vai lendo, você consegue entender bem a história, entender a importância, a relevância e o contexto de cada personagem na narrativa. E eu gostei muito do Larry, porque ele é um personagem assim, meio que bandido, mas meio que teve uma vida difícil, meio. Mas também é aquela pessoa que consegue sobreviver com sua sutileza. E eu acho que todo mundo conhece alguém assim, que não teve uma vida tão boa, que não é tão honesto talvez. No caso ele é meio que criminoso, bandido, mas que consegue com seu jeitinho ter suas escapatórias e se livrar do mal. Eu gosto muito da ambientação desse livro porque eu acho que não é só uma narrativa boa, que nos faz pensar em termos de humanidade, de pandemia, em termos de catástrofes, a relação do bem com o mal e que em parte é desencadeada pelo homem, mas também porque a atmosfera, a ambientação é muito boa nesse sentido do terror e do horror. Tem diálogos ótimos, excelentes e super recomendo esse livrão. Então são essas as leituras que eu quero sugestionar para vocês. Não sei se vocês gostam do autor, não sei se vocês já leram ou se são super fãs, mas gosto de frisar que eu acho que o autor, ele é um autor que, apesar de ser conhecido pelo terror e o horror, sua literatura não é só isso. Transcende uma compreensão sobre o homem na sociedade e penso que o verdadeiro terror e horror descrito na obra é o próprio homem, com suas atitudes, com suas mazelas, com suas escolhas não tão bem sucedidas.
Obrigada para quem assistiu. Até a próxima e longa vida ao rei Stephen King.